Olá. Olá, chegamos na nossa última cápsula, no nosso último encontro desse treinamento e vamos terminar justamente com um ponto que é fundamental na psicologia positiva, pelo menos porque as pesquisas como um todo têm demonstrado muito que essa característica ela ajuda muito no aumento do bem-estar, que é a chamada gratidão. E é interessante porque às vezes a gente tem até um certo preconceito no meio mais acadêmico em falar em gratidão, até porque gratidão acabou virando a palavra da moda, né, Léo? Uhum. E aí a gente tem que tomar cuidado para também a gente não criar uma barreira contra essa ideia de gratidão, e não acabar entendendo que de fato esta é uma das forças que a gente pode trabalhar e que a gente pode maximizar, né? Porque, de fato, esse é um ponto importante. O que a gente vai colocar nesse último encontro não é a gratidão apenas como um ato. E também um ato, mas mais do que um ato, é um olhar, tá? É uma disposição interna de olhar o mundo, as pessoas, a si mesmo e os acontecimentos. E aí lá volto eu para a teoria da psicoterapia cognitivo-comportamental, né? Veja como no exercício da gratidão, no ato, no agir, a gente se condiciona a olhar para o que existe e não para o que falta. Então, no exercício da gratidão, a gente está ali focando a nossa atenção e veja como ao longo dessas cápsulas a gente falou muito sobre foco de atenção, né? Então, a maneira como a gente sente está muito relacionada para onde a gente coloca a nossa atenção. Então, a gente pode colocar para o problema, para a falta, mas a gente pode olhar também para o que a gente tem. E aí a gente vai naturalmente mudando o nosso processamento da informação para que seja um processamento mais voltado para o que existe e para o que gera a gratidão. Tem uma fala bem interessante que coloca a gratidão, primeiro como isso, como uma disposição interna, né, a pessoas que são mais gratas, independente das coisas que aconteçam. Por quê? Porque tem esse viés atencional, Perfeito. que às vezes já fizeram desde criança, então acabam já tendo uma disposição mais espontânea, mas o que os estudos mostram, e é por isso que eu falei que é um ponto central muito na psicologia positiva, é porque de várias técnicas, as técnicas que são de gratidão acabam sendo as técnicas que ficam mais na cabeça das pessoas e elas acabam dizendo assim, poxa, isso aqui eu consigo fazer mais no dia a dia. Por quê? Porque talvez tenha a ver com essa questão de mudar o viés. E um ponto importante é que, Léo, mas será que tem como ter gratidão numa crise pandêmica como essa? Eu acho que tem. Até Tem, Léo. pelo quê? Gratidão pelo aprendizado, a gratidão pelo encontro do sentido. Então, vamos tentar, né, buscar a gratidão pela mobilização social, a gratidão até pela experiência da vivência das emoções de maneira diferente. Ou seja, a gente pode ter gratidão por situações e grupos específicos, ou seja, as pessoas que estão se mobilizando socialmente para tentar mudar, para fazer máscaras, para tentar ajudar. Ou seja, a gente vai direcionar a nossa gratidão para essas pessoas, para esse grupo social, Para os profissionais de profissionais de saúde, saúde. que estão ali na linha de frente. Eu estava, por exemplo, no HC, no Hospital das Clínicas, e aí lá está um pouco vazio, por quê? Porque está todo mundo esperando os leitos de pessoas com Covid. Sim. E aí eu vi muitos funcionários de limpeza, mais do que... Porque geralmente tem assim, tem os funcionários da limpeza e tem os profissionais de saúde mesmo. Mas como está com menos profissional de saúde, porque está todo mundo ali engajado na questão da Covid-19, eu vi mais pessoal da limpeza junto. E aí me deu a perceber o seguinte, poxa, se esse pessoal não está aqui existindo, fazendo o trabalho deles, limpando o hospital, higienizando o hospital, não dá para fazer o resto, Sim. né? Então, às vezes é um pessoal que passa invisível e que nesse momento, naquele dia, eu fiquei assim, poxa, porque talvez eu vi muitos deles, né? Eu me toquei de que eu precisar, assim, eu também poderia ter e desenvolvi ali naquele momento uma gratidão por aquele pessoal
que muitas vezes simples do ponto de vista financeiro, às vezes, consequentemente, por ter menos conhecimento, tem mais até medo de ficar ali no hospital, Sim. mas estão lá continuando o seu trabalho e a gente às vezes já lembra do maqueiro, entendeu? Quem trabalha Sim. como na área de saúde, muitas vezes lembra do maqueiro e sabe como quando você tem um maqueiro disposto, disponível, poxa, isso aí ajuda muito, porque ajuda o deslocamento da pessoa. Eu lembro de um hospital que eu trabalhei, o Barão de Lucena, na verdade que eu era residente, né? Primeiro eu fui interno no internato, lá em pediatria, e depois na residência de psiquiatria eu passei lá também. Aí na residência de psiquiatria chamava atenção uma mulher que abria a porta do elevador. Na verdade ela ficava ali. Mas ela sempre tinha um sorriso, sabe? Dava bom dia, não sei o quê. E depois que a gente conheceu um pouco ela, porque enfim, precisou fazer alguma ajuda para o familiar, ela tinha um problema muito grande. Ela tinha um filho, e eu vou contar a situação só para vocês entenderem a dimensão. Ela tinha um filho com autismo, e quem diagnosticou fomos nós lá, e estava sem tratamento. Então ela não era aquela pessoa que não tinha problema E no por isso é sentido que de ela... doenças, e por isso que ela era assim sorridente, não. E aí, conversando com ela, perguntei uma vez por quê, e ela me falou assim, não, é porque eu acho que as pessoas já vêm aqui para o hospital com tanta dor, que eu tento pelo menos sorrir para amenizar um pouco a dor do outro. Então, é alguém que tem um papel teoricamente simples, mas que percebe a sua função social e que por isso merece a nossa gratidão e desperta automaticamente, mesmo que não só mereça, mas desperta a nossa gratidão no sentido de reconhecimento. E o curioso é que, podia ser uma coisa de fachada, não, era uma coisa constante. E assim, no sentido dela se esforçar mesmo. Veja como parece que aí há um propósito Ela também, dizia isso. né? Há um propósito na medida em que aquilo ali é algo que ela elaborou, que ali é um ambiente de dor, ali é um ambiente difícil, então ela vai sorrir porque isso vai apaziguar de alguma forma a dor do outro, né? E era engraçado, Laila, que vários profissionais falaram, não, essa pessoa é diferente, realmente ela passa um contágio positivo, sabe? Sim. Então, dá para ter gratidão em vários momentos, depende do viés atencional que a gente fica focado. E a proposta agora é porque gratidão ela é um conceito tão amplo que às vezes é visto como uma força de caráter, no sentido de ser uma disposição interna, às vezes é visto como uma emoção positiva, e às vezes é visto, que é esse o ponto que a gente quer enfocar, sobretudo, como uma técnica ou um caminho para estimular essas duas coisas. As crenças de que está bom, está o suficiente quando eu desenvolvo gratidão por mim mesmo, poxa, que bom, sabe? E aí eu fico, me sinto até surpreso, poxa, eu consegui fazer isso, é a surpresa ajudando no bem-estar, né? Eu não fico me sentindo o cara melhor de todo mundo, porque a surpresa faz com que eu digamos assim, diminua um pouco o narcisismo patológico e ajude a aumentar o meu bem-estar e a minha confiança. E aí, eu acho que outro preconceito que tem, Laila, não é só... eu não tinha antigamente rede social, aí quando eu dava essa aula para os alunos, eu percebia que eles ficavam assim, aí depois foi que eu percebi. E depois com a aula eles viam que não era uma coisa superficial e se abriam. Mas depois foi que eu percebi, porque me falaram que é muito usado como hashtag, né? Gratidão. E aí eu fui vendo que de fato depois que eu entrei nas redes sociais e às vezes sem... Aí ficou meio modismo, né? Sim, Mas nem toda moda é ruim. Não, né? não, de fato. Nem toda moda digamos, necessariamente superficial. Só para a gente entender que para além dessa moda existe um propósito maior, existe né? uma ciência que embasa. Veja aí que está falando de questões cognitivas. Mas De eu mudança no processamento da informação. No processamento da informação, de regulação das emoções. Também do fato de que no momento em que a gente sente gratidão, por estar atento à gratidão, naturalmente a gente não consegue estar atento à gratidão e percebendo os fatores negativos do ambiente, então meio que são coisas incompatíveis, então leva a uma melhora no estado de humor momentâneo também. Contrabalanceia ali, né? Contrabalanceia. Mas é um outro preconceito é porque às vezes a gratidão ficou muito vinculada à fé, à religião, né? E um ponto que eu sempre explico, olha, a gente de fato pode estimular a gratidão a partir da fé, tá? E a partir do agradecimento, ou seja, um ato de agradecer.
Mas às vezes a fé pode ser apenas um culto externo e o agradecimento pode ser apenas uma polidez social. Gratidão é algo que pode passar por isso, mas que vai mais profundo. Por isso é que ela está acessível a todo mundo. Mesmo quem não tem uma religião, quem não tem uma fé, por sermos pessoas que vivemos uns com os outros, e a gratidão é curiosa, ela nos desenvolve uma outra força chamada humildade. Por quê? Porque quando eu sou grato a algo ou a alguém, né? Eu não consigo ser só 100% grato a mim mesmo todo o tempo. Sim. Então, a gratidão me mostra que eu não sou autossuficiente. A gratidão me mostra que eu preciso do outro para fazer as coisas. Então, isso me ajuda na humildade e, consequentemente, ajuda a diminuir um pouco esse narcisismo exacerbado. E aí veja que como a gente casa isso no exemplo, né, que você trouxe há pouco, de entrar no hospital e ver as pessoas da limpeza, e veja como isso aproxima, né, e a gente sabe que o papel do médico, o papel do enfermeiro, que é um papel primordial, ele só está podendo ser exercido porque se conta com toda... Existe um arcabouço ali por trás, né? Exato. Então, a gratidão acaba também sendo o quê? Uma liga social. Ajuda no engajamento social, ajuda nas relações sociais, e por isso que a gente quis encerrar esse treinamento com a gratidão. E aí a gente queria passar esse vídeo para a gente poder pensar um pouco sobre o ato de agradecer. Tá? Embora não seja apenas um ato, do ponto de vista de técnica, a gente pode utilizar uma técnica comportamental, que é o ato de agradecer, para poder estimular todo esse arcabouço de sentimentos. Vamos lá ver o vídeo. Em 2008 eu fui morar no Canadá e a viagem foi interrompida em 2010, quando eu descobri que eu estava com uma suspeita de linfoma. Eu sofri um acidente de carro bem sério, quebrei costelas, quebrei a bacia, furei o pulmão. Eu nasci com 2 problemas de saúde, tetralogia de Fallot e atresia do esôfago. Eu nasci sem esôfago. A primeira imagem bacana assim, que eu tenho com ele é eu pedalando junto com ele. Os dois fazendo uma coisa que os dois gostam e que tem que ter saúde para fazer, sabe? Cara, é difícil falar. Doutor, tá ouvindo? Na verdade, isso é uma homenagem para todos os médicos, mas especialmente para ti, que foi quem salvou a minha vida. Muito obrigado por essa parceria de 43 anos. Obrigado por ter me inspirado a buscar conhecimento e muitas outras coisas incríveis na minha vida. Profissional competente, carinhoso, afetuoso. Parabéns pelo Dia do Médico, que dure por muitos anos ainda essa amizade, essa parceria, esse companheirismo. Um abração, tudo de bom. Queria me fazer chorar. Essa é uma homenagem aí. Eu não estava entendendo esse coração aqui. Então, parece que é bom agradecer. Agradecer envolve a pessoa que agradece e a pessoa que recebe o agradecimento com emoções positivas, com emoções que ajudam. Então, embora o foco desse treinamento tenha sido bem-estar psicológico, que não envolve tanto emoções positivas, nós acrescentamos a gratidão, que muitas vezes envolve emoções positivas,
porque ela é muito ampla e ela envolve essa gama de situações que a gente falou, relacionamentos, propósitos, significados, engajamento social, envolve até a autoaceitação, mas se a gente tiver essa percepção maior. Então, como uma técnica, além do ato de agradecer, que pode ser algo simples de fazer, eu queria propor uma técnica um pouco mais difícil, que é a chamada visita da gratidão. Mas nos tempos de hoje, eu queria propor a visita virtual da gratidão para poder não espalhar o vírus. Então, faz aí uma ligação pelo Skype, pelo WhatsApp, quer seja falando, quer seja vendo. Mas antes de fazer a ligação, você escreve uma carta, tá? Uma carta para alguma pessoa que você sente gratidão, que você sente que é grato por ela, por algo que ela fez, algo que aconteceu na tua vida, mas que você ainda não agradeceu tanto quanto poderia. Você até pode ter agradecido, mas talvez não tanto quanto poderia. E aí você escreve uma carta, não precisa ser muito longa, mas escreve a carta. Primeiro, para fixar mais, e segundo, porque essa carta você vai ler para a pessoa. Então, como a ideia é você fazer um encontro de gratidão com essa pessoa, se você for deixar para falar na hora, certamente não vai falar tudo o que você gostaria. E a ideia é que você possa esmiuçar essa gratidão. Então, escreve ali um parágrafo e fala para o indivíduo, tá? Mas quando for fazer uma ligação para ele, um encontro virtual, no Skype, no WhatsApp, no Zoom, qualquer plataforma que seja, o ideal é que seja por vídeo para você ver. Você não fala o motivo. Você não vai dizer assim, olha, eu estou fazendo porque eu vi no meu treinamento lá emocional que isso é importante para ficar bem. Porque aí perde um pouco o sentido do encontro, certo? Você diz que quer falar com a pessoa. E aí, quando for falar, você introduz a situação falando assim, olha, eu queria agradecer para você, eu fiz uma carta, e lê a carta. Agora, é para ler a carta e olhar para a pessoa, ou seja, olhar para a câmera, para poder ver ela, tá? Ou ver a reação dela virtualmente. Por quê? Porque a ideia é você não ficar escondido, porque você pode pegar a carta, colocar em cima de você, e aí você ficou escondido na carta. A ideia é que você sinta, mas eu vou chorar. É provável que você chore, é provável que você se emocione. E o choro, dentro da perspectiva neurocientífica, ele pode ser o ápice de uma emoção. Ele pode ser o ápice da sensação emocional. Quando a gente está muito triste, geralmente a gente chora. Quando a gente está muito alegre, a gente se emociona de alegria. E quando a gente está muito grato, também pode se emocionar. Então a emoção acaba, como a gente quer que você sinta um ápice de emoção, uma overdose de gratidão, é natural que você chore. Então não bota o papel vendo, bota embaixo, vai lendo e vai olhando. Vai lendo e vai olhando. Tá certo? Essa é uma técnica que a gente faz geralmente presencialmente, mas a gente vai fazer aqui virtual. A visita virtual da gratidão. Não precisa ter pressa para fazer. Você pode demorar um pouco, mas também não demore muito. Não precisa ser uma carta gigante, nem precisa ser uma carta perfeita de Clarice Lispector, né? Não precisa ser uma coisa assim de uma escritora, uma carta simples, mas que fale a emoção que você sente, o que você sente por essa pessoa. E aí eu vou só contar uma experiência. Eu fiz um curso com o Léo e uma das propostas do curso era que a gente fizesse essa carta da gratidão. E eu confesso que às vezes a gente que trabalha na área fica com um pouco de dificuldade de se engajar, né, nessas atitudes mais práticas, mas eu disse, eu vou dar um voto de confiança e eu vou fazer. E eu fiz. E se eu puder compartilhar com vocês bem breve, foi muito positivo em vários momentos. No momento da escrita, porque eu pude lembrar de tudo que aquela pessoa tinha feito comigo, uma pessoa que eu já não tinha contato há muito tempo. E ali escrevi, e no momento em que eu levei aquilo para a pessoa, de novo eu senti essa emoção agradável, e o retorno, quando a pessoa que se surpreendeu, óbvio, né, não estava esperando, também teve uma reação que me trouxe um bem-estar muito grande. Então, realmente foi algo muito, muito bom de ser vivido em vários momentos do desenrolar dessa atividade. Por isso, façam, realmente vale a pena. A última dica, pegando aí para você ver um exemplo real, que a gente falou até no curso, né, é que não seja uma paquera. Sim, sim. Não seja um date. Que aí vai ser uma técnica de paquera, né? Pode até ser, mas assim, não tem problema. Mas a ideia aqui é, sobretudo, que seja uma gratidão mais
sem outros fins, né? Sem fins, digamos assim, de namoro, tá? Aí depois você faz essa técnica de namoro, mais de date, mas agora a ideia é que não seja alguém que você esteja paquerando, tá? Vou passar para a Laila para que ela possa, enfim, fazer o seu encerramento. Eu queria agradecer muito a vocês, né? Deixar registrado o quanto, para mim, foi uma experiência, tá sendo uma experiência prazerosa. Desde o momento em que recebi o convite de Léo, até o momento em que encontrei um tempo para trabalhar nesse material, desse momento que a gente compartilhou aqui junto, e isso deu muito mais sentido para a minha vida, e eu tenho certeza que foi um sentido que eu vou levar não só para este momento de crise, eu tenho certeza que esse é um sentido que vai continuar. Então, eu espero que seja tão bom, tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim, e deixo o meu sincero agradecimento a quem conseguiu ou não, mas quem participou com a gente desse momento. Obrigada. Pois é, eu devo dizer para você que eu tenho um vínculo com a Universidade Federal de Pernambuco. Então, de certa forma, eu estou apenas trabalhando como professor, só que em outro aspecto, tá? Mas a Laila não, a Laila ela veio voluntária, porque eu falei assim, se for só eu vai ficar meio cansativo, é bom que pegue outra pessoa que traz outra visão, então ela está como voluntária apenas justamente pelo sentido, pelo propósito, pelo engajamento social, no sentido de trazer o conhecimento dela, trazer a experiência dela como terapeuta para você que está assistindo, no sentido de transformar. Então, psicologia positiva é muito interessante por isso, porque ela, ao mesmo tempo que ela nos faz falar, ela automaticamente faz com que a gente haja, porque ela mexe com questões muito profundas no sentido emocional. Ela mexe muito com atitudes compassivas, com compaixão, autocompaixão e compaixão pelo outro. Então fica também nosso agradecimento para a Laila, que se disponibilizou voluntariamente para vir. E o ganho é só o ganho emocional, o ganho, digamos assim, afetivo, mas o ganho financeiro não, é voluntário. Então não deixa de ser já um exemplo, deixei para falar no final, para não perder a graça, mas não deixa de ser um exemplo de engajamento social, de fazer algo pelo outro. Isso é importante, porque dá mais credibilidade, porque é alguém que está falando, mas está fazendo de fato algo pelo outro. Então espero que você se beneficie e possa de fato colocar isso na tua vida, não só nesse momento de crise mundial, mas nas crises pessoais que cada um vivemos, que faz parte da vida. E se a situação você perceber que está muito mais intensa, procura uma ajuda profissional, com psiquiatra, com psicólogo. Nesse momento específico da pandemia, nós estamos com um serviço, no mesmo site da Rede NUTS, de telepsiquiatria e de, no caso, telepsicologia também, e teleorientação a profissionais de saúde. Tá bom? Nos despedimos e nos vemos em próximos treinamentos, em outros contextos, para que a gente possa, de certa forma, contribuir com o bem-estar pessoal e social. Não é isso, Laila? É isso. Beleza. Obrigada mais uma vez.